bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, venho dar-vos também uma novidade. Este podcast terá um livro baseado nos episódios do podcast, que se chama também A História Repete-se. Será editado pelo Manuscrito, do Grupo Editorial Presença, e estará em pré-venda a partir do dia 1 de outubro. Nós vamos dar mais novidades, por isso fiquem atentos. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Hoje vamos falar sobre a história do chamado ultramar português, sobretudo da sua fase final, ou seja, durante o tempo do Estado Novo, quando esta mesma história foi reescrita e interpretada com objetivos políticos. Para tal, convidámos David Moreira, licenciado em Economia Internacional pela Universidade Bocconi, em Milão, mestre em Relações Internacionais pela London School of Economics e autor do livro A Mais Breve História do Ultramar, editado recentemente pela Ideias de Ler. Um livro que, não conhecendo até então o autor, me surpreendeu pela sua clareza e objetividade. David Moreira, é um gosto receber-te no programa. Bem-vindo. Olá, Lourenço. Não me vou atrever a resumir a longa e complexa história do ultramar português neste introito, mas sim deixar algumas notas como ponto de partida para a nossa conversa. Qualquer que seja a apreciação do que foi a expansão portuguesa, creio que é consensual afirmar que esta começou em 1415 com a conquista de Ceuta. Nas décadas seguintes, Portugal continuou a conquistar praças no norte da África, como Alcácer Seguer e Arzila, e a explorar a costa ocidental africana. Como já referido em episódios anteriores, esta exploração limitou-se ao litoral e às zonas costeiras, onde os portugueses estabeleceram feitorias, como as de Arguim, na atual Mauritânia, e São Jorge da Mina, no atual Gana. Em 1576, Paulo Dias de Novaes fundou São Paulo de Luanda, que depressa se tornou no principal entreposto de comércio de escravos para o Brasil. Nesta altura, segunda metade do século XVI, Portugal apostava sobretudo na manutenção do seu Estado da Índia, fundado em 1505, e que consistia numa série de entrepostos e enclaves territoriais que cobriam uma vastíssima área dispersa que, teoricamente, tinha jurisdição desde a costa oriental de África, ilha de Moçambique, até Macau e Timor. À época, os portugueses já tinham perdido a vantagem inicial adquirida no Índico durante as primeiras décadas do século XVI, e o comércio oriundo do subcontinente indiano, de início bastante lucrativo, já perdera fulgor. No século seguinte, os portugueses seriam desafiados e depois vencidos naquelas paragens pelos holandeses. Pelo contrário, o território de Macau, que gozava de estatuto especial e também já foi tema de um episódio deste programa, viveu a sua época áurea no século XVII, quando se afirmou como um bem-sucedido entreposto de comércio entre a China, Japão e Europa, e com interesses que se estendiam à atual Indonésia e Timor. A chegada dos holandeses e, mais tarde, dos ingleses e franceses, tornou a presença portuguesa no Índico apenas residual. Após a restauração de 1640 e, sobretudo, durante o século XVIII, os interesses de Portugal no além-mar focaram-se quase exclusivamente no Brasil, cuja economia, dependente de mão de obra escrava, não funcionava sem a posse de São Paulo de Luanda, o principal entreposto de escravos controlado pelos portugueses. A abertura dos portos do Brasil ao comércio internacional, decretada em 1808 com a chegada da família real ao Rio de Janeiro, e depois
A independência deste vasto território, em 1822, teve um impacto profundo na economia portuguesa. A partir da segunda metade do século XIX, depois de décadas de instabilidade financeira e política, Portugal voltou-se novamente para a África. Então, a presença portuguesa continuava a limitar-se às zonas do litoral. O combate ao tráfico de escravos, sobretudo movido pelo Reino Unido, e com a posterior abolição da escravatura, São Paulo de Luanda passou a ter utilidade sobretudo como presídio e zona de degredo. O mesmo para as ilhas de São Tomé e Príncipe, povoadas com escravos vindos de África e produtoras de cacau e café. Por sua vez, a depois chamada Guiné Portuguesa não era mais que um enclave assente no Forte de Cacheu e em Bissau, povoado por diversas etnias, como os balantas e fulas, com pouco ou nenhum contacto com a língua e cultura portuguesas e governada por uma elite cabo-verdiana descendente de portugueses e africanos. Tal como também referido em episódios anteriores, a partir de 1870 e, sobretudo, a partir de 1884 e do início da Conferência de Berlim, Portugal empreendeu um esforço assinalável para delimitar, desenvolver e defender os territórios africanos que reclamou com base nos seus, entre aspas, direitos históricos, fundamentados numa presença secular no litoral africano, onde os portugueses comerciavam. Na costa oriental de África, o panorama não foi muito diferente. Por exemplo, a posse de Lourenço Marques, atual Maputo, só foi reconhecida a Portugal em 1875 e através de sentença arbitral proferida pelo presidente de França, o general MacMahon. Nas décadas seguintes, praticamente até aos anos finais do regime monárquico constitucional, os portugueses empreenderam as célebres, entre aspas, campanhas de pacificação, ou seja, expedições militares que submeteram os régulos e potentados africanos em Angola e Moçambique, obrigando-os a sujeitarem-se à soberania portuguesa. Foi sobretudo desta forma, pela força militar e por tratados desiguais, que as potências europeias executaram o convencionado na Conferência de Berlim de 1884-1885, dividindo o continente africano a régua esquadro, sem considerarem etnias, rivalidades ou os laços culturais entre os povos africanos que habitavam estes territórios. O depois chamado pelo Estado Novo Império Colonial Português, base do célebre mapa que, para fins de propaganda, se sobrepunha ao mapa da Europa com a ilustração "Portugal não é um país pequeno", data, pois, não do século XV, mas sim das últimas décadas do século XIX. A República, instaurada em 1910, apostou na continuação da política colonial das últimas décadas da monarquia, incrementando-a inclusive, isto para vincar o seu patriotismo e o seu direito a ser considerada pelas potências. Em 1911, e pela primeira vez, as colónias passaram a ter uma pasta ministerial própria. Até então, estavam em conjunto com a Marinha. E a participação do país na Grande Guerra deve-se em boa parte à vontade de conservar as colónias, então ainda designadas formalmente por províncias ultramarinas. Esta designação seria alterada pelo regime da ditadura nacional em 1930, no governo do general Domingos Oliveira, através do Ato Colonial. Este foi a base da doutrina posteriormente desenvolvida pelo Estado Novo ao longo da década de 1930. Portugal teria a missão histórica de possuir, colonizar e civilizar territórios em África, e estes territórios eram parte integrante da nação portuguesa. Creio que se tem prestado pouca atenção à evolução, por vezes contraditória, da abordagem teórica do Estado Novo aos territórios do além-mar. De forma genérica, estes formaram, entre 1930 e 1951, o Império Colonial Português, que integrava um Estado unitário baseado na metrópole, o Portugal europeu, e onde nem todos os habitantes tinham os mesmos direitos de cidadania. Tal estava em linha com as teorias nacionalistas e colonialistas então aceites por quase todas as potências europeias. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, e face à necessidade de adaptação a uma nova realidade internacional, marcada pelo início da descolonização europeia, por novas organizações como a ONU
e pela defesa do direito dos povos à autodeterminação, o Estado Novo estruturou uma importante e intelectualmente complexa nova abordagem. Inspirado pelas doutrinas lusotropicalistas do sociólogo brasileiro Gilberto Freire, o regime português pôs fim à designação Império Colonial e, com a revisão constitucional de 1951, recuperou e adaptou a noção de províncias ultramarinas que passavam a pertencer, em pé de igualdade, ao Portugal Uno do Minho a Timor. Foi com base nesta nova teoria que o regime respondeu, quando entrou para a ONU, em 1955, que não possuía territórios não autónomos, e foi também com base nesta teoria que, a partir de 1961, o regime justificou o combate em 3 frentes contra os chamados movimentos de libertação de Angola, Guiné e Moçambique. Até 1975, e à independência destes territórios, a luta dentro do Estado Novo foi complexa. Por um lado, os integracionistas, personificados, entre outros, por Franco Nogueira, defendiam a ideia quixotesca de um Portugal uno, do Minho a Timor, de preferência orgulhosamente só, sem distinções entre metrópole e ultramar, e unido por uma comunidade económica, ou espaço económico português. Do outro, os autonomistas, ou federalistas, como Marcelo Caetano, defendiam uma autonomia progressiva das províncias ultramarinas até à independência ou à criação de uma federação de Estados. Na revisão constitucional de 1971, Marcelo Caetano deu um importante passo formal neste sentido, com a passagem das províncias ultramarinas a regiões autónomas. Contudo, e esta parte já é mais conhecida, os longos anos de uma guerra sem saída e a incapacidade de lhe encontrar um fim por via política levaram a que a história do ultramar português tivesse outro fim, escrita, depois do 25 de abril de 1974, por aqueles que advogavam a entrega imediata destes territórios aos chamados movimentos de libertação. É, pois, de toda esta complexa história que vamos agora falar, passando para isso a palavra ao Henrique, que vai iniciar a conversa com o nosso convidado. Olá, David. Bom dia. A gente acabou de se conhecer. Devo dizer que o David tem cerca de 4,40 metros. Não estou a brincar. É um rapaz um bocadinho mais alto que tu. É um bocadinho mais alto, bem, 1,5 vezes. E é muito novo também. Tem 32 anos. E porque pelo currículo que tu apresentaste, podia-se pensar que era um respeitável cavalheiro de 50 e tal, ou assim, uma coisa. Eu pergunto, a minha primeira pergunta é assim: porque é que uma pessoa de economia, de formação, não é? Se lembra de fazer uma. Que eu saiba, nunca viveu em nenhum destes territórios, que aliás ele nasceu, já eram eles todos independentes, já há vários anos. Se lembra de fazer a mais breve história do ultramar, porque aquilo de facto tem que ser uma história muito breve, porque não vai, claro, enfim, à descoberta da bandeira dos Açores e do norte da África e essa coisa toda. Centra-se. Penso que nem ao Brasil. Não, o Brasil é excluído logo do Império, porque também não foi exatamente, nunca foi ultramar, como acaba de explicar o João. E tinha que haver uma periodização que permitisse. Mas como é que isso surge? Acho que a resposta para isso é: uma pessoa pode ter paixões na vida, e claramente a minha paixão pela história sempre me conduziu a ter o ultramar assim bem no centro dessa paixão. Não é que eu não gosto de outras coisas, ainda há pouco falávamos da Revolução Bolchevique, um episódio que vocês gravaram sobre esse assunto, também é um tema que me interessa muito, mas a verdade é que isto foi sempre um tema bem presente na minha vida, porque embora eu tivesse nascido já as ex-colónias, a maior parte delas já faziam 18 anos de independência, em 1993, é um tema que, pronto, está presente em toda a nossa vida como portugueses, nos debates que uma pessoa tem com a família, nas discussões, nas memórias, na nostalgia coletiva. Ajudou para isso também ter um avô materno que foi ex-combatente. Cresci muito com as histórias dele em Angola. E pronto, a proposta depois de escrever este livro foi uma coisa que surgiu um pouco do nada, do meu editor, do Henrique Pinto Mesquita, que me desafiou até para escrever um livro. A ideia era ser uma história
de um país no Médio Oriente, era suposto ser sobre o Irão, mas eu disse, não, eu para isso não tenho, se calhar, arcabouço, não sou o respeitável cavalheiro de 50 anos com experiência para esse livro, até porque eu não leio Farsi, por isso acho que não vou acrescentar nenhuma fonte nova. Convém dizer que Farsi é a língua que o idioma da Pérsia. Na Pérsia é o persa. Que se fala no Irão, portanto. Pronto, e eu aí achava que não acrescentava nada de novo, no entanto, eu já vinha há vários anos a colecionar livros sobre esta matéria, sobre a temática do ultramar, coisas mais, quer dizer, desde boletins culturais da Guiné, livros sobre a construção de barragens em Angola, quer dizer, sempre foi uma paixão minha colecionar estes livros que já ninguém queria nos alfarrabistas, principalmente na Feira do Livro do Porto, que eu visito todos os anos, e pronto, já tinha uma bibliografia extensa, vasta para consultar, e foi por aí que eu depois fiz a contraproposta. Olha, que tal esta breve história? E foi assim. David, e sobretudo o que eu achei mais interessante neste livro, além de ser um excelente digest, que eu acho que é algo importante, as pessoas terem uma capacidade de resumir e enquadrar num livro de cerca de 250 páginas, uma história que é muito complexa e muito longa, o que me impressionou, para além da clareza, foi a objetividade. E aí podemos, o teres 30 anos e o não teres vivido, 32, é uma vantagem. Porque já há uma distância emocional que permite olhar para todos estes factos com objetividade. E como nós sabemos, quando são factos históricos muito recentes, e em termos históricos, como é óbvio, sobretudo esta última fase, é muito recente, ou seja, ainda há pessoas vivas que o viveram intensamente, é difícil nós despirmos o lado emotivo e olharmos para tudo isto com objetividade. E foi uma das, para além da tua capacidade de síntese e de explicar o essencial de uma forma bem estruturada neste livro, foi essa objetividade. Tu achas que hoje em dia já é possível, se não achasses não o teria escrito, com certeza, mas tu achas que é possível nós olharmos para esta fase, sobretudo um momento traumático e impactante, obviamente, como foi esta transição e o fim, não é? O ponto final nesta história do ultramar português. Já é possível olharmos para ela com objetividade, inclusive, por exemplo, algo que eu referi aqui na introdução, que muito pouco é falado, é que na fase final do Estado Novo, a luta interna dentro do Estado Novo era entre integracionistas e aqueles partidários de uma solução federalista ou de uma autodeterminação. E muitas vezes essa luta interna, que historicamente é interessante estudar, é praticamente esquecida, porque depois há uma terceira via que acaba por ser a terceira via que escreve o último capítulo. Portanto, tu achas que é possível nós olharmos para tudo isto hoje em dia com outra objetividade? Assim, se eu fui capaz de fazer isso, eu não vejo porque é que outras pessoas da minha geração não serão. Até porque, repare, na minha família, de um lado, tinha um avô materno que voltou completamente traumatizado, com stress pós-traumático da guerra, ou seja, muito ressentido contra as forças de independência, os movimentos independentistas africanos, em particular, eu diria o MPLA, foi onde ele combateu. E do outro lado, o meu avô paterno foi preso no 11 de março e teve uma experiência pós-revolução, ou seja, que coincide com estas independências todas, teve uma experiência pessoal terrível e que deixou uma marca enorme na minha família. Se eu conseguir ter esse distanciamento e apreciar os factos, tentar apreciar os factos como eles foram, é óbvio que o livro não é neutro, e eu próprio digo que esse desígnio é impossível de cumprir. Acho que ninguém consegue ser neutro. Mas isso, a história não é neutra, nem tem que ser. Claro. Tem que ser intelectualmente honesta e objetiva, não é? Mas a história é sempre interpretativa. Eu acho que se eu consigo pôr de parte esses rancores, eu não vejo porque é que outros não podem. Por exemplo, eu tive que dar mérito também a essas pessoas dentro do antigo regime que estavam contra a manutenção das colónias. Mesmo o próprio Marcelo Caetano tem uma nuance face ao Salazar que a maior parte das pessoas não conhece. Se eu fui capaz de ter esse distanciamento, eu não vejo que outros não o consigam ter. E é importante que se fale também das pessoas dentro do próprio regime que se opuseram a isto. E acho que é uma coisa também que tem a ver com o nosso orgulho de sermos portugueses, porque às vezes pensamos, que isto foi tudo um processo vergonhoso, que especialmente a guerra colonial, que impôs uma tragédia a imensas pessoas de forma completamente desnecessária, mas é importante lembrarmos que houve muito boa gente, mesmo dentro do regime, que não eram comunistas, reviralhistas, pessoas que eram da chamada situação, que fizeram
bastante para que a situação fosse Na diferente. vida é sempre o perigo das generalizações, não é? Claro. Porque nós temos ideias. Quando simplificamos e generalizamos, Claro. não entramos nestas nuances e nesta complexidade. E mais uma vez, insisto, uma das vantagens deste livro é que, sendo uma obra de síntese, mostra bem esta complexidade e estas nuances. E há mais. Eu acho, eu como representante daqueles que eram reviralhistas, porque eu ainda sou desse tempo, Não do tempo do reviralho, mas da tradição reviralhista. nem do próprio reviralho, eu ainda cheguei a ser O reviralho é da detido. década de 20 Eu e de sei, 30. eu sei. Reviralho Tu não começa-se chegas a aí. chamar em fevereiro de 27. Não, mas Exato. o meu avô foi preso logo nessa altura. E continua a ser ao longo da vida. E eu ainda consegui ser, como eu costumo dizer, em 73, justamente numa Da ação, linha reviralhista. numa ação contra a guerra colonial, que também não eram pessoas que não eram do Partido Comunista, nem nada disso, eram apenas, enfim, contra a guerra colonial. Agora, há uma coisa que eu acho que é extraordinariamente importante e que a maior parte a historiografia de facto reflete isso, mas reflete isso sempre em segundo plano, porque o discurso público acaba por se sobrepor aos livros de história todos e isso. E a ideia é esta: os países ou as colónias, o ultramar, aquilo que se chamou ultramar, e depois também se deixou de chamar em determinado momento, que se chamou ultramar português, foi sempre assim desde que o Diogo Cão, por exemplo, chegou a Angola. Ou desde que... Quer dizer, Isso é uma como se houvesse... construção, não é? Que Isso é uma construção completa. Quer dizer, é uma construção, aliás, salazarista. Completamente. E não foi. Quer dizer, o colonialismo europeu só existe verdadeiramente pouco antes e, sobretudo, depois da Conferência de Berlim, que é em 1885. Portanto, nós estamos a falar de 130 anos, não estamos a falar de... Sim, e de quando muito o mais que início do 140, e na desculpa. década de 60 este colonialismo europeu e a forma, e mais que o colonialismo europeu, sobretudo Angola e Moçambique, só se estruturaram a partir, não foi na década de 1880, foi a partir, porque as campanhas de pacificação duraram mais ou menos até 1910, grosso modo. Lourenço, Portanto, nós estamos a falar... o teu homónimo Marques, Lourenço Marques. que Por acaso é uma figura pouco conhecida. pouco conhecida e que é muito interessante, até porque construiu uma cidade, que não sei se vocês a conhecem, assim, que construiu uma cidade fantástica, aquilo do ponto de vista urbanístico, a parte concebida pelo Lourenço Marques, que era um engenheiro militar. Sim. É absolutamente fantástico. Mas eu ia atrás só para dizer o seguinte: a própria transferência da capital de Moçambique, da ilha de Moçambique para então Lourenço Marques, atual Maputo, faz-se em função de uma disputa sobre de quem era o chamado de Laguna Bay. De Lagoa Bay, a famosa. De Lagoa Bay. E tu, enfim, sabes isso até agora, mais fresco e melhor que qualquer outra pessoa, que a generalidade das pessoas, porque não era claro, porque a Conferência de Berlim tinha, por imposição inglesa sobretudo, posto o seguinte critério: só há colonização, só há colónias onde há colonos, quer dizer, ocupação efetiva, com ocupação efetiva de também. colonos. Portugal nem gente tinha, por isso é que também há bocado disseste que em Angola muitas vezes era tudo governado pelos cabo-verdianos, como em São Tomé. Em São Tomé os cabo-verdianos, na Guiné, os cabo-verdianos eram odiados em São Tomé. Na Guiné ainda há um grande racismo contra os cabo-verdianos. Mas em Moçambique, por exemplo, eram os indianos de Goa que mandavam naquilo. Portanto, quer dizer, Portugal foi um país colonialista por interposta pessoa. Foi quase indiretamente. Isso é uma coisa que foi logo o primeiro mito que eu procurei atacar com o meu livro e a pegar com aquilo que já foi escrito por vários autores. O Rui Ramos, por exemplo, explicava que no virar do século XX havia 20 mil portugueses da metrópole nas colónias. Ora, se considerarmos que eram 2 milhões de quilómetros quadrados, um número irrisório. É nada. E metade destes eram militares. Por exemplo, a Índia. E os outros eram daquilo que o Essa chamava a ilustre cidade angolana, que eram os deportados, os criminosos deportados. Ainda havia uma grande parte. Para termos uma noção, em termos da população que nós controlávamos, por assim dizer, a Índia portuguesa era a terceira maior colónia em termos de população total. E havia menos de 1000 portugueses na Índia portuguesa. Pois. Menos de 1000. 850 funcionários bastavam para gerir Angola toda, aquela imensidão de país.
a nossa presença era incrivelmente remota, mesmo até o início da guerra colonial. Por exemplo, na Guiné-Bissau viviam mais comerciantes libaneses do que portugueses da metrópole. Sim, então no caso da Guiné... No caso da Guiné, havia 2.000 portugueses lá. 2.000. Pois. Quase todos funcionários da Companhia União Fabril. Pois. Nesse aspecto, proporcionalmente, para o Brasil foram muito mais portugueses. Muito Até mais. A imigração na década Claro. de finais do século XIX, quando houve todas aquelas levas de imigração para o Brasil, muito do norte, a partir de 1860, até com a crise da filoxera e tudo isso, não foram de forma nenhuma para a África, foram para o Brasil. E a imigração continuou a ser para o Brasil. Era um castigo. Era degredo. O pior era Timor. Não, Timor era considerado era mesmo o castigo mesmo para as pessoas perigosas, violentas. Para não voltar. Esse era para não voltar mesmo. Completamente. Mas é interessante. Mas deixa-me só dizer, se tu fores contabilizar o colonialismo português pelo número de portugueses lá, uma das maiores colónias portuguesas era Paris. Quer dizer, nunca colonizámos nada em tão grande número. Vila Juif tinha mais portugueses do que a Guiné-Bissau. Exatamente, mas muito mais. Aliás, porque a própria ideia, na altura, até isso só muda com o ato colonial e com a ideia formal e legal da chamada missão civilizadora portuguesa. Exato. Até aí, a ideia era mesmo uma zona, era um bocadinho quase à grega, não é? À ateniense. Mas era uma zona onde que era um interposto onde se comerciava. Mas a missão é-nos imposta pela Conferência de Berlim. Quer dizer, a gente nunca faz antes da Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim modificou a nossa forma de colonização. Exatamente, e por isso é que a gente vai prender o Gungunhano e depois, coitado, traz para cá e depois manda para os Açores. Porque isso só é delimitado para impedir que outras potências europeias ocupassem aqueles territórios. Exatamente. Nós começamos a perceber que o ultramar podia ter um valor de exaltação patriótica, porque a monarquia entra em crise, entra em parafuso com a questão do mapa cor-de-rosa. Não é por acaso que a primeira declaração da República no Porto em 1991, 31 de janeiro 1891, ali na Praça da República, no que hoje se chama a Praça da República, no quartel de Santo Ovídio. Isso acontece no rescaldo do caos político e o transe político em que ficamos depois da rejeição do mapa. Quando se escreve a português, o nosso hino. Pronto, também é nessa altura. Seja, nós precisávamos de um momento apoteótico e que exaltasse os grandes valores mas esse é o tal momento que permite que depois... E este trauma é sobretudo um trauma porque nós, conhecendo o que foi a nossa história no século XIX e percebendo o que foi o grau de influência britânica em Portugal, desde o tempo napoleónico em que Portugal, e até depois, quando Portugal praticamente é um protetorado britânico até 1821, e mais, com as intervenções na Guerra Civil e na Patuleia, que terminam por intervenção britânica, é para os portugueses um trauma, aquela visão romântica, somos os velhos aliados, que essa ideia da aliança inglesa para mim é outra a mais velha ininterrupta de 5 séculos, esse também é outro mito. A mais velha aliança do mundo. Basta ver o que o Armando Marques Guedes escreveu sobre o assunto. Há um belíssimo livro de 1938 sobre o assunto e que eu estive a ler recentemente. Eu considero, isto se calhar fica um bocado mal como patriota dizer isto, mas é um pouco trágico nós termos decidido alinhar com os ingleses nas guerras napoleónicas, porque acabamos por ficar com o país desfeito pelas invasões napoleónicas e tudo para virar um protetorado do Beresford e companhia. Beresford, até 1821 foi um autêntico protetorado. Nós podemos ver a longo prazo que isso para a nossa independência foi essencial. Sim. Mas na altura Portugal sofre muito. Com o protetorado inglês, inclusive os ingleses também saquearam. Mas tu repara como os republicanos, por exemplo, como os primeiros republicanos e o salazarismo têm conceitos muito semelhantes. Por exemplo, no hino, que é feito claramente por um pastiche republicano, a frase central é: levantai hoje de novo o esplendor de Portugal, como se houvesse um esplendor passado roubado ou deixado ao desbarato. E aquilo ainda estava na memória de muita gente, a independência do Brasil, porque na altura não havia independência de mais colónia nenhuma. O esplendor era o quê? Bom, era o ouro do Brasil, eram essas coisas todas. Sim, e as descobertas no século XV, o grande século português para mim foi o século XV. Sim, mas para a maior parte das pessoas não é aí que o esplendor não é enfim, isso. É também os descobrimentos, isso tudo. E depois, tu repara, vocês não se lembram porque não são dessa altura, mas nas escolas primárias cantava-se um hino
da Universidade Portuguesa, que dizia qualquer coisa como esta: é pequeno incontinente, em possessões o terceiro, o mais valente na guerra, a descobrir o primeiro. Isto é todo um programa. Mas aí é interessante porque há uma em linha... possessões o terceiro. Repara, nós éramos depois da Inglaterra e da França. Os com mais possessões. É extraordinário, não é? O país com mais possessões coloniais. Sim. E aí há uma linha clara de continuidade entre a Primeira República e o Estado Novo. E o Estado Novo vai... em conceitos base de patriotismo e até há grandes figuras na altura chamados colonialistas, mas colonialistas não no sentido pejorativo que hoje em dia se dá, mas colonialistas no sentido que se dava nas décadas de 20 e 30 do século XX, como por exemplo o general Norton de Matos, que era um republicano e foi candidato em 1949 à presidência da República, que era na altura chamado um grande colonialista mandou construir Nova Lisboa, hoje chamado Ambo, e Nova Lisboa é outra cidade que tem um urbanismo bastante interessante, quer dizer, é bastante interessante e é posto no Planalto Central de Angola, portanto com umas temperaturas e enfim, um clima ideal para colonos. Aliás, os espanhóis fizeram isso porque só fizeram cidades em altura, com a mesma... Sim, ao contrário das nossas capitais no litoral. As nossas capitais são todas no litoral, ao pé de mar, que é para David, mas indo agora à parte, que acaba por ser aquela parte em que mais se fala ou de ultramar ou de colónias, agora vamos... O termo, como nós sabemos, mudou ao longo do tempo e até com interpretações diferentes, não é? Foi uma designação do ultramar no século XIX que não tinha a ver depois com o termo ultramar que foi emprego a partir de 1951, ou seja, o significado era diferente. Mas centrando-nos agora do ato colonial para a frente. Portanto, nós temos o ato colonial em 1930, quero-nos resumir um bocado o que foi este período, porque eu acho que as pessoas também não têm muito presente esta noção que dentro do próprio Estado Novo, tal como eu disse na introdução, houve uma evolução na abordagem teórica, que é muito interessante porque é complexa sob o ponto de vista das ideias. Nesta abordagem teórica do que era ter territórios no espaço do além-mar. Portanto, nós de 1930 a 1951 temos um período claramente delimitado, que é o período colonial. Que é o período em que se fala em Império Colonial Português. O próprio Estado diz que tem um Império Colonial. Queres falar um bocadinho como foi a construção desta abordagem e como foi esta evolução? É preciso perceber que nessa fase, no início dos anos 30, o poder do Salazar era bastante incipiente e haviam outras grandes figuras a ter em conta. O Salazar, pessoalmente, e por motivos que o livro acho que descreve, pela suspeita natural que ele tinha de tudo o que vinha de fora, por ser uma pessoa que nunca chegou a visitar nenhuma das províncias ultramarinas, por achar, e talvez com alguma razão, que Portugal não tinha dinheiro nem tinha recursos para gerir um vasto império colonial. Na altura eram fontes de despesa. Era uma pessoa que achava as colónias um fardo, uma chatice, uma despesa faraónica, um elefante branco. No entanto, haviam pessoas da ditadura militar, pessoas com prestígio, e eram os fifis, era o Fidelino Figueiredo, o Filomeno da Câmara e o António Ferro, sim, grande jornalista e propagandista. Todos esses, por inspiração nos outros regimes fascistas da altura, viam as colónias como talvez o fascismo italiano via a Roma antiga, ou seja, exato, como a base daquilo que nos distingue, por exemplo, dos nossos vizinhos Espanha. Pois ao longo dos anos 30, como há a Guerra Civil Espanhola, que é um evento importantíssimo também para a história de Portugal, houve sempre o risco, se a Segunda República Espanhola tivesse vencido a guerra, tinham plena intenção declarada de absorver Portugal. Claro. A ter uma ideia federalista. Era uma ideia federalista e iberista. E precisamente para distanciar, de uma forma também tática, para distanciar a nossa identidade da espanhola, também em termos de relações internacionais, começou-se a dar outra importância às colónias. Isso, aliás, é uma das razões pelas quais o Henrique Galvão acaba por fazer a Exposição Colonial de 1934, que eu descrevo no livro como sendo um momento fundamental para compreendermos depois a vaga pró-colonial que passa a ser dominante até praticamente ao fim do regime. Ou seja, por um lado há uma pressão destes fascistas convictos, dessa elite da ditadura militar, que empurra o Salazar com alguma relutância a passar o ato colonial e a depositar tanta esperança nas colónias. Há também a questão da Guerra Civil Espanhola,
Depois começamos a ver as colónias como um ativo durante a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que talvez a questão dos Açores também começa a fazer o regime entender que nós tínhamos, que aquilo que nos dava relevância geopolítica eram as posses além-mar, e nisto os Açores depois, claro, teve um peso enorme. E depois há um momento terrível para Salazar, que é o pós-guerra, porque de facto torna-se aparente para quase todo o mundo, e aliás isso explica também porque é que demoramos tanto tempo a ser aceitos na ONU, que Salazar e o regime português tinha apostado no cavalo errado, que neste caso foi a Alemanha de Hitler, e há ali uma fase no pós-guerra em que toda a gente achava que o regime ia cair. Sim, tanto fora como internamente. Mário Soares descreve isto perfeitamente no Portugal Amordaçado. O início do livro é sobre a grande esperança que tinham, em 1945, que o regime fosse cair, porque já era anacrónico. Não, há uma fuga para a frente para as colónias. Portanto, nós temos aqui um período histórico, é o período do Império Colonial, de 1930 a 1951, que tem uma primeira fase que será de 1930 a 1939, até o início da guerra, que é de construção. Isso. Construção até teórica, em que António Ferro e outros, sobretudo militares, mas António Ferro como terá sido a principal figura civil desta construção, em que funda-se também nos ares do tempo, obviamente, mas também num vincado anti-iberismo. Isso. Um anti-iberismo que foi muito forte em finais do século XIX. Nós também já falámos noutros episódios nessa situação. O espectro e a ideia da União Ibérica esteve muito presente em 1870 e noutros tempos. Havia vários iberistas. O Duque de Saldanha, por exemplo, era foi na altura um dos mais proeminentes. Mas este é o tempo da construção, que é o tempo também das exposições do Porto, de 34, não é? Sim. E da exposição do mundo português em 1940, que acaba por ser o auge deste período, que é o duplo centenário, todo um plano de construção. Depois tu falaste nesta outra fase, que é a fase em que todos estes territórios começam a ter uma importância prática. Portanto, como nós vimos, houve até então eram espaços sobretudo pouco povoados e que davam despesa. Ainda na década de 30 era assim, mas a partir de 39 e com os problemas no espaço europeu, inclusive de trocas comerciais, começa-se a ver as colónias, e é quando se dão os primeiros passos de aposta de colonos, de investimento mais sério, e aí temos o período de 39 a 45. Esse período também Portugal começa-se a sentir acossado, particularmente na Ásia. Porquê? Para já emerge o nacionalismo indiano, muito influenciado pela invasão japonesa da Birmânia e do Raj britânico. Timor, por causa de uma patetice australiana, se me permitem dizê-lo, por causa da ambição desenfreada dos australianos tentarem ficar com Timor, acaba por ser invadida pelo Japão. Portugal tinha respeitado escrupulosamente a neutralidade e os aliados não. E Portugal começou a perceber, bem, isto vai ser complicado. E o que se passa em Timor durante a Segunda Guerra Mundial, eu convido os leitores a pesquisarem, porque é brutal. As pessoas não têm a noção. Timor foi dos sítios no mundo que perdeu maior proporção da população durante a Segunda Guerra Mundial. Estamos a falar de pessoas que não tinham nada a ver com a guerra e foram vitimados pela interferência, pela ingerência australiana e depois por uma reação japonesa absolutamente brutal. E depois Macau também esteve no fio da navalha toda a Segunda Guerra Mundial, porque Portugal teve que fazer um equilibrismo entre os nacionalistas chineses, que Portugal previu e bem iriam vencer a guerra, e os japoneses, que já ocupavam Hong Kong ali ao lado, fizeram um bloqueio marítimo a Macau, e Portugal começou a ver bem, isto talvez não dure para sempre. E esse equilibrismo, eu acho que deixou o regime com suspeitas de que talvez as colónias não fossem durar tanto tempo, como que isto não ia fazer parte de Portugal durante assim tanto tempo. E é interessante porque é a partir daí, sobretudo a partir da Segunda Guerra, em que o então chamado Império Colonial Português esteve por um fio, que Salazar percebe que, até em termos de doutrina, em termos teóricos, teria que estruturar esta abordagem, estes territórios ultramarinos, de uma outra forma. E aqui há uma evolução muito complexa, até sob o ponto de vista intelectual, que é uma alteração muito significativa da forma como se viu todo este espaço. É quando nasce a ideia do integracionismo
que formalmente se materializa na Constituição de 1951, que põe um término ao Império Colonial Português e faz nascer as províncias ultramarinas em termos formais. Pois, mas nessa altura ainda era uma discussão geral. Sim, sim. O problema foi que nós chegamos a 61, que é a data geral dada como a do início da Guerra da Independência de Angola. É muito duvidoso, porque o MPLA citou em 4 de Fevereiro no assalto à cadeia de Luanda. Mas depois em março não foi o MPLA, pois, foi a UPA. E essa aí já era FNLA, era UPA. E essa aí foi brutal e foi no norte de Angola, foram cabeças decoladas, foi tudo. Foi. Não teve nada a ver uma coisa com a outra, mas na verdade a guerra começou foi com a UPA, não foi com o MPLA, porque o MPLA foi o assalto a uma cadeia e libertaram os presos, não foi assim. E o MPLA era inexpressivo, não é? Sim, não era a assim autoria desses atentados é muito disputada até hoje. Até hoje, pois. Mas agora, o problema é que nós, quando chegamos a 61, digamos, a batalha ideológica no mundo a favor das independências já estava ganha pelos independentistas. Completamente. E nós continuamos a resistir cada vez mais isolados. Mas formalmente sempre agarrados. E é interessante focarmos também este período da década de 50, que é o período da resposta na ONU, sobretudo depois de 55, quando Portugal entra nas Nações Unidas, e em que os embaixadores portugueses, os delegados portugueses, continuam sempre a argumentar face às perguntas de pessoa em territórios não autónomos. Com 51, a revisão constitucional de 51 foi formalmente importante para o Estado depois entrar nas Nações Unidas, que não eram colónias. Exatamente, por dizer... mas era um outro remer. Vem da ideia, por exemplo, a França. A França ainda tem um departamento de outremer, não é? Do ultramar. Que era o Alimar do ultramar. Mas deixa-me dizer isto, quer dizer, nós chegámos a ganhar no Tribunal de Haia uma ação contra o Estado da Índia por causa da perda de Goa da Moidio. Ganhámos, quer dizer, acho que era o embaixador, se chamava Titónio Pereira. O Pedro Titónio Pereira. Pedro Titónio Pereira foi o embaixador que representou Portugal. Foi nos Delfins de Salazar. Sim, mas foi ele que representou Portugal no Tribunal de Haia, e o Tribunal de Haia deu razão a Portugal, estranhamente, digo eu, porque na altura a ideia da independência da Índia já estava consumadíssima e havia, e quer dizer, e Goa acaba por cair também com uma artimanha. Não foi o exército indiano que invadiu Goa, foram os Freedom Fighters, ou seja, Satyagraha. Exato, os lutadores pela liberdade, que não tinham nada populares. Eram populares que tinham entrado por ali. Portanto, havia artimanhas, havia do nosso lado e do lado deles, para não parecer uma coisa nem outra. Mas quer dizer, com a perda da Índia, com a independência da Índia, que já vinha do final dos anos 40, com as independências. A Argélia, que é uma coisa, digamos, bastante marcante na estrutura africana e na... O Congo belga, 1960? Mas o Congo belga... Vizinho de Angola? Sim, era vizinho de Angola, mas aquilo já não tinha razão de ser há não sei quantos anos. Bem, mas é verdade. Mas a Argélia que foi, porque a Argélia mobilizou, digamos, a intelectualidade francesa toda para um lado e para o outro. E nós seguíamos a intelectualidade francesa na altura, nos anos 60. Aliás, em Portugal quase ninguém falava inglês, quase ninguém lia inglês. Sim, a influência cultural era francesa. A influência cultural era toda francesa. E, portanto, nós em 61, bem ou mal, já sabíamos. E repara, nós tivemos uns líderes nacionalistas nas 3 grandes colónias portuguesas que eram brutalmente de formação portuguesa. O Amílcar Cabral. Todos na Casa dos Estudantes do Império. Exatamente. Aliás, tem uma parte do livro em que fala muito da importância da Casa dos Estudantes do Império. Todos o Eduardo Mondlane, o Agostinho Neto e o Amílcar Cabral. Mas antes do Agostinho Neto, ainda há o Pinto Andrade, que ainda são amigos de Portugal. Quer dizer, eu não conheci o Amílcar Cabral. E muito menos o Eduardo Mondlane, que morreu nos anos 60. Conheci o Pinto Andrade, quer dizer, eles eram verdadeiramente, quer dizer, como portugueses. E mais, os cabo-verdianos, a sottovoce, como se diz na música, quer dizer, baixinho, dizem, mesmo os líderes dos partidos todos, do PICV e do MPD, basicamente, dizem, se a gente soubesse o que sabe hoje, se calhar tínhamos ficado como região ultraperiférica da Europa. Não sei se me acredito nessa versão.
Vamos, podes acreditar que é verdade. Eu quando entrevistei o Pedro Pires para a minha... Não, o Pedro Pires não. O Pedro Pires era cabo-verdiano e combateu com o PAIGC na Guiné. E, de facto, não sinto, mesmo ele tendo combatido contra tropas portuguesas, não sinto nenhum ódio a Portugal. Não. Mas há a sensação que mesmo as soluções que se propuseram de algum federalismo, que já estávamos a oferecer uma coisa que ninguém estava disposto a... David, estás a ver mal. Isto é depois do 25 de Abril, ou seja, e de facto o Pedro Pires não tem essa opinião, também sei que não tem, mas houve outros dirigentes em Cabo Verde importantes, Claro. não foi só o Pedro Pires, não é? Não me obriguem a falar agora quem em concreto, porque eles não querem que a posição deles seja pública, mas há muitos, e que aliás até criticaram o Pedro Pires porque ele teve tempo mais no poder e mais não sei quanto e tal, à frente do PICV, mas que dizem, nós fôssemos uma região ultraperiférica, como são as Canárias, ultraperiférica da Europa, porquê? Tu já foste a Cabo Verde, não é? Sim. E tu também, se calhar, não sei, mas quer dizer, tu vais a Cabo Verde e toda a mundividência dos cabo-verdianos e isso tudo praticamente não se distingue da nossa nas grandes questões. Quer dizer, eles falam crioulo, sim, mas a língua oficial também é português. Eles fazem uma vida e têm uma luta diária, Henrique, porque depois coisa aqui, que não acontece em Angola nem em Moçambique. Já agora exatamente, porque depois aqui há uma questão, e isso é avançarmos já um bocadinho. Eu gostava também de ouvir o David sobre esta fase da guerra, que é a questão de a mesma solução para todos os territórios. Foi o que aconteceu em 75, ou seja, foi de facto, e penso que hoje em dia, a esta distância, algo, penso eu, de inevitável no estado a que se chegou, mas apressado, inquestionavelmente apressado, e que poderia ter sido feito de outra forma. Mas isso, e usou-se a mesma solução para todos os territórios, na altura, inclusive em Timor, por exemplo. Em Macau foi a China que não quis... Não, em Macau a China tinha um plano. Não, tinha um plano diferente. A China disse chega com uma ideia à China, a China tem um plano a 60 anos para ir... Claro, e a China disse alto lá que isto é o nosso ritmo, não é o ritmo dos vossos processos. Mas antes mas de a chegarmos... China tinha uma razão, que era a China queria resolver primeiro Hong Kong. Exato. E só resolvia Macau. Mas aí está. Mas é que o que se passou em 75 foi a mesma solução para todos os territórios. Os territórios eram diferentes, as realidades eram bastante diferentes. O estado da guerra nos territórios era diferente. Sim. As sociedades e a preparação destas sociedades também era diferente em cada um dos territórios. Portanto, o que se fez em 75 não resultou da mesma forma em todos os territórios. Eu penso que isso é algo de claro, mesmo para os maiores adeptos. Em Cabo Verde e em São Tomé nunca houve guerra. Não, nem podia haver. Foi equacionado pelo Amílcar Cabral e o Fidel Castro disse nem penso, porque não há água nas ilhas. Logo aí a realidade é diferente. Não há guerrilha. Ele disse, olha, não penso que isto é Sierra Maestra, porque nós na Sierra Maestra, em Cuba, tínhamos água. Pois. Vocês não têm água, nem pensem na guerrilha. Isso também está descrito no... David, mas voltando só aqui a esta fase da guerra, gostávamos de te ouvir sobre este tempo, como é que tu analisas estas três frentes de guerra, as diferenças entre elas, inclusive a ideia que era defendida na altura, porque nós estamos a falar de uma história do ultramar, estamos a ver também a perspectiva de Portugal enquanto Estado na altura, claro, de que a guerra estava relativamente controlada e era uma espécie de umas insurreições, era uma questão de segurança interna, como muitas vezes foi falado. Em termos objetivos, como é que foi a guerra nestas três frentes e qual a tua perspectiva sobre o estado em que ela estava depois em 74? Acho que a estatística aqui fala muito, e se nós olharmos para o tamanho da Guiné, que são 30 mil km², salvo erro, ou seja, é pouco menos de metade de Portugal. É quase um terço, o Alentejo. É praticamente um terço de Portugal. Houve mais vítimas da guerra na Guiné do que em Angola, que é uma imensidão. Ou seja, só isto demonstra de uma forma bastante incontestável a diferença dessas duas frentes. Depois, enquanto que em Angola havia uma divisão política acentuada entre a UPA, que depois veio a ser a FNLA, o MPLA e a UNITA, e quem apoiava cada parte, enquanto que havia essa divisão em Angola, na Guiné o PAIGC dominava completamente
a frente independentista, ou seja, mesmo com as divisões étnicas e religiosas e linguísticas que a Guiné tem, um país hiper complexo e com uma diversidade enorme, mesmo assim havia uma frente comum contra os portugueses. O Amílcar Cabral era muito hábil, conseguiu gerar uma teia de armamento que ia da República Checa a suecos, a União Soviética, quer dizer, tinha um leque de apoiantes enorme e conseguiu fazer uma guerra de guerrilha super efetiva contra as forças portuguesas. Já muito foi descrito sobre isto pelo Aniceto Afonso, pelo Carlos Matos Gomes e outros historiadores, e recomendo verem o trabalho deles. Acho que claramente a ideia de que era uma só guerra, um só conflito, só poderia vir de um regime que no fundo não conhecia as suas colónias. Em Moçambique a situação era particularmente complexa. A independência acaba por acontecer com um movimento que era principalmente pessoas do sul de Moçambique, mas depois combatiam no norte de Moçambique. Isso depois também explica muitas das dificuldades que a Frelimo tem no pós-independência. Onde, aliás, veio a cisão da Renamo, não é? A Renamo é uma cisão da Frelimo. Também com os sul-africanos metidos ao barulho. E antes disso o do Cavandano. O Ian Smith, que o Rodésio ainda era branca na altura. Sim, e altamente... Antes de 1980. Moçambique é um assunto à parte e hiper complexo que mete também o chamado Bush War da Rodésia pelo meio. Ali a Rodésia a fazer a nossa retaguarda, mas eram três situações muito diferentes. Eu diria que a única que se pode dizer assim conclusivamente que não, a longo prazo não se previam complicações, a única frente de guerra que estava mais ou menos controlada era a de Angola, e era por essas divisões internas que depois ajudam a explicar a guerra civil brutal em que o país se afunda no pós-independência. Foi justamente Angola que, numa fase inicial pós 25 de Abril, sobretudo o general Spínola até o 30 de setembro, mais procura agarrar, não é? Procura que... Era mais rica. Era mais rica. Era mais rica. Ele dizia muito, Angola tem que ser... Mas atenção, nas contas gerais do Estado, pouco antes de 25 de Abril, a despesa com a guerra já era superior ao rendimento das colónias. Claro. Portanto, quer dizer, aquilo já, mesmo economicamente... Apesar do crescimento grande... Houve um embargo do petróleo que foi um fator enorme. Foi 73. E isso não está no livro, porque tinha que ser breve, e eu explico. A grande ausência do livro é o impacto do embargo do petróleo. O choque petrolífero. Estrategicamente tornou a guerra praticamente impossível. E na Guiné, o reconhecimento pela ONU da Guiné, da independência da Guiné, que é feita antes de 25 de Abril. Declaração unilateral é de 73. Da declaração em Madinga do Bué. É só para mostrar que eu sei estas coisas. Foi no ano em que eu nasci, 1973. Do Bué. Exatamente. E portanto, também é importante falar nesta questão da grande diferença entre os três palcos de guerra. Não só entre os três palcos de guerra, como da própria evolução e maturação das sociedades na guineense, angolana e moçambicana, e inclusive desse facto que é importantíssimo de, por exemplo, no caso angolano, estarmos a falar de vários movimentos que disputavam a guerra e que se odiavam mortífera, quer dizer, mortífera. O FNLA fez mais estragos ao MPLA do que as Forças Armadas Portuguesas. David, mas também temos a questão na Guiné, que é a questão do PAIGC ter a ligação a Cabo Verde e de grande parte dos guineenses terem também uma hostilidade declarada para com os cabo-verdianos, porque os cabo-verdianos eram quem integrava a administração da Guiné. Eram considerados quase colaboracionistas, enquanto que o Amílcar Cabral, por ser uma figura extraordinária, conseguia agregar toda a gente, porque tinha essa autoridade. Ele era engenheiro agrónomo, tinha andado nas terras, conhecia os povos, conhecia o território. O Luís Cabral, o irmão dele, não era igual, e depois há o Nino Vieira. Há uma história longa para ser escrita sobre o Nino Vieira, especialmente a relação dele com o Sékou Touré da República da Guiné Sul, a chamada Guiné-Conakry na altura. O Nino Vieira sabe explorar esse ressentimento e acaba por causar a guerra civil na Guiné, que foi uma tristeza, um motivo de enorme tristeza para mim, confesso. E a separação do PIGC em PICV e PIGC, mesmo. E chegando agora à fase pós-25 de Abril e à chamada descolonização, tu achas que as coisas, exatamente por tudo o que tivemos a falar e por esta viagem que estivemos a fazer, sobretudo desde o ato colonial até 1975,
achas que a descolonização poderia ter sido diferente? Vou usar uma expressão, Tendo em conta o contexto, obviamente. para usar uma expressão inglesa, should have, would have, could have. Acho que a questão é que a descolonização acontece da maneira que acontece pela enorme incapacidade política do Spínola, que não soube compreender aquilo que se passava no MFA, muito porque a revolução começa com um passo em falso em fevereiro, em que os apoiantes dele dentro do movimento das Forças Armadas são todos presos, ou seja, o Partido Comunista acaba por ter uma expressão muito maior na Junta de Salvação Nacional. Estás a falar até do golpe das Caldas, em março. Sim, o golpe das em março? Março, 16 de março. 16 de março. Desculpem, são Fevereiro, não, fevereiro é o lançamento do livro Portugal e o Futuro. ok. Sim. E 16 de março é o golpe das Caldas, E em que os spinolistas a Brigada são do anulados. A Brigada de Reumático também. A Brigada do Reumático A Brigada também. Reumática é 14 de março. É 14 de março. Pronto, e como o movimento fica muito mais, de forma desproporcional, controlada pelo Partido Comunista, o Spínola não é capaz de correr atrás desse prejuízo e de controlar certos fatores que depois determinam a forma como a descolonização acontece. E aí o Rosa Coutinho, o famoso Almirante Vermelho, acaba por ter uma influência extraordinária. grande, sim, acaba por Em ser, Angola. e não é exagero dizer, acaba por ser um dos portugueses com maior influência na nossa história no século XX. Basta ver, há uma fotografia no meu livro que é extraordinária, que é o Rosa Coutinho a levantar o braço, salvo do primeiro presidente da Assembleia Constituinte de São Tomé. Quer dizer, celebração. O Piero Gleijes, um historiador fantástico, faz um livro sobre a Guerra Fria e sobre, concretamente, Angola, descreve como Rosa Coutinho, o chofer dele, andava a conduzir dirigentes do MPLA pelo território angolano, quer dizer, dá um apoio. E, ou seja, o acordo do Alvor acaba por ser muito influenciado por isso. Houve um vazio de poder. De facto, um vazio de poder e há figuras que o ocupam e que acabam por conduzir o processo de determinada forma. Mas também Comunista... há uma deposição total de armas por parte dos soldados portugueses. Que recusavam-se a combater. Na Guiné, assim que chegou lá a notícia de 25 de Abril, o que os soldados portugueses, não estou a falar de oficiais, muito menos de generais, o que os soldados fizeram no geral foi pôr a G3 fora e apanhar uma grande piela. No geral, assim, em modo geral, portanto, entregaram aquilo, isto é deles. Porquê? Porque as pessoas de cá também não sentiam aquilo como deles. Eles não ganhavam nada com aquilo. Quer dizer, o cidadão comum português de Portugal. Foi o ponto a que se chegou, não é? O ponto a que se chegou. Porque chegou muito tarde. Chegou-se muito tarde. Chegou-se tardíssimo. Já levado o ponto a que se chegou e depois também os erros que foram feitos na fase posterior e claro. a precipitação. A precipitação e depois com consequências desastrosas. Por exemplo, na Guiné, a quantidade de pessoas que foram executadas por terem colaborado com os portugueses e terem combatido do nosso lado, o número é estonteante. Guineenses mesmo. Guineenses, em particular brancos, os fulas. O número de executados é assustador. David, eu não sei se consultaste isto, mas, por exemplo, na questão de Moçambique, em que as primeiras reuniões para a independência de Moçambique são feitas em... Como é que se chama? Lusaka. Não me lembro. O Lusaka, exatamente. Que são feitas em Lusaka. Contou-me a mim, o Dr. Mário Soares, que chegou lá, era ministro dos Estrangeiros, não é? E iam negociar e tal. E a primeira coisa que viu foi o hotel saltar de um lado para o outro da mesa, abraçar-se ao Samora Machel, chamar-lhe grande camarada, grande lutador, e ele a pensar assim: pronto, olha, a negociação vai ser linda. Porque não havia. Quer dizer, sim, o hotel visitou Cuba logo após o 25 de Abril. Foi mas depois também visitou a Suécia. De onde veio, ao que parece, muito inspirado. Veio. Mas depois visitou a Suécia e disse que era social-democrata. O hotel também tinha esta. E antes foi spinolista e começou por ser spinolista. Não, ele diz no Alvorada em Abril, que eu li detalhadamente, que ele afirmava de forma contundente que ele desprezava o senhor de Pingalim. Pois, mas isso ele já escreveu num determinado contexto. Mas não parece que isso tenha sido bem assim. Talvez desprezasse, mas no fundo fazia o que ele queria. Claro, não tinha serviu sob as ordens do Spínola na Guiné, portanto. Sim. Mas a verdade é esta, quer dizer, eu acho que era, quer dizer, depois de 25 de Abril, toda a discussão sobre como poderia ter sido, eu no fundo é como poderia ter sido, e não sei o quê, é um bocado inútil. Não, é só para analisarmos como não foi, havia, não é? Claro, ou como foi. É um tema que toda a gente discute neste país. Claro, mas a gente não tínhamos
politicamente não tínhamos autoridade nenhuma, nem capacidade não havia força. nenhuma. Zero. E do ponto de vista das forças do terreno, não tínhamos forças do terreno. Quer dizer, Henrique, tínhamos em forças todo o do caso, terreno, as mas coisas poderiam ter sido feitas de forma menos precipitada e ter evitado não só estas situações de chacinas eternas, como de ambientes de pré-guerra civil, como também, nunca esquecer, dos muitos portugueses que tiveram que deixar tudo e Mas voltar. eu não sei. Quer dizer, isso é verdade em alguns casos, mas não é noutros. Por exemplo, em Moçambique tentou-se uma independência branca, salvo erro, em 8 de setembro, não é? Sim, mesmo Almeida Santos. Sim, até influenciado pela África do Sul e a Rodésia. Exatamente. Tentou-se uma independência branca e isso foi outro acelerador para as represálias. Para as represálias. As pessoas não perdoam essas coisas. Claro. Porque a solução não era. A solução era muito simples, era a autodeterminação, que era o que, aliás, estava previsto pela ONU. Não era nem uma independência branca, nem entregar aos movimentos de libertação, nem era autodeterminação. E autodeterminação, houve muita gente cá em Portugal, logo a seguir ao 25 de Abril, que defendeu referendos, defendeu eleições, defendeu nesses territórios, não é? Pronto, que no fundo foi o que o Nelson Mandela muito mais tarde consegue na África do Sul. Mas reparem que foi preciso as colónias se independentizarem para depois nós dizermos não, mas agora vamos a votos. De repente estas pessoas têm voz. Eu acho que, em particular em Moçambique, ninguém ia aceitar aquilo porque tinham ao lado, tinham a África do Sul, a Apartheid, e tinham a Rodésia, que eram 200 mil brancos a governar 4 ou 5 milhões de africanos de uma forma... Quando estás a dizer aquilo, é uma independência branca. Uma independência branca, quer dizer, ou qualquer tipo de referendo, quer dizer depois de... Em Moçambique a guerra começa em 63, salvo erro, 64. Depois de 10 anos de guerra, agora vamos a referendo, quando vocês ainda por cima já pousaram as armas e já desistiram. E desistiram em Angola. Pois, eu percebo que possa ser algo, mas seria... Eles descartavam isso. Penso eu, a única forma em que... Academicamente, teoricamente, era melhor. Eu sei que depois no terreno isso seria inviável. Mas depois o que conta é o terreno. E tu que tens um terreno em Moçambique é uma tropa portuguesa que não está disposta a dar nem um tiro, quer confraternizar com... Porque também confraternizar e vir embora. Não, claro, e vir embora, mas do outro lado também estavam fartos de andar aos tiros, não é só de um lado. E portanto aqueles abraçavam-se, quer dizer, vocês têm filmes e têm documentação em que os soldados da Frelimo, ou do MPLA, ou da UNITA, ou seja, ou o que for, movimento, se abraçavam aos soldados portugueses e comemoravam juntos e bebiam e mais assim, portanto aquilo tinha acabado. Eu acho que a única razão pela qual nós discutimos isto é porque nos grandes centros urbanos em Angola e Moçambique não se sentiu a guerra. Na beira, ali no fim, em Moçambique, sente-se a guerra. Sim. Mas não se sentia, ou seja, como nas Pemba e Nampula um bocado. Sim, mas como nas povoações grandes nunca se viu a guerra, aquilo foi uma coisa assim. Sim, mas em Bissau viu-se. Em Bissau viu-se. Caíram mísseis. Era um território muito pequeno. Em Bissau viu-se. Mas não, caíram mísseis mesmo. Em Bissau, sobre o rio Geba, que é o rio. Aliás, foi isso que deu a grande superioridade ao PAIGC, foi quando começaram a ter os mísseis. O SAM. Estrela. O Estrela e SAM. É a partir de 73, não é? Dá-me ideia. Ali no fim. Bom, David, chegámos ao fim, o tempo voou. Obrigado, gostámos muito, foi um gosto ter-te aqui no programa. Entregámos as armas. Mais uma vez, eu lembro aos nossos ouvintes que teremos em breve, a partir do dia 1 de outubro, o livro inspirado no podcast, baseado no nosso podcast, A História Repete, 10 capítulos escritos pelo Henrique, 10 capítulos escritos por mim, que percorrem com base nos nossos episódios, nos episódios que já fizemos, a história de Portugal. Vamos dando mais novidades e o livro do David já está à venda. E o livro do David já está à venda, a mais breve história do ultramar, editado pela Ideias de Ler, com prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa. Também é uma leitura que eu recomendo, porque de facto é um livro, uma excelente síntese e sobretudo muito agradável de ler. Não é custoso ler, que eu acho que também é uma coisa muito importante. Hoje em dia não haver livros pesados que nos acabem por não estimular e não convidar à leitura. É ao contrário deste, a mais breve história do ultramar, que vale a pena ler. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.
Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.